Olá, querido irmão e querida irmã. Recebemos uma pergunta que diz o seguinte: em Apocalipse existe alguma parte que diz respeito a essa pandemia, ao coronavírus? É possível que o que essa pessoa tenha desejado dizer com essa pergunta é: a pandemia do coronavírus está revelada nas escrituras de Apocalipse e se enquadram naquilo que diz respeito à grande tribulação? Será que nós já estamos vivendo os últimos dias da grande tribulação, o período que antecederá a vinda de Jesus Cristo? Será que Jesus já está retornando? Pois bem, vamos pensar biblicamente. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que a grande tribulação, ela antecederá a vinda de Jesus Cristo. Ela acontecerá imediatamente antes da vinda de Jesus Cristo. E ainda que eu e você, nós como mundo, estejamos vivendo a intensificação daquilo que a Bíblia chama de dores de parto, os sinais do retorno de Jesus ainda não se cumpriram por completo. Em Marcos capítulo 13, versos 19 e 20, em seu sermão escatológico, Jesus diz o seguinte: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que Deus escolheu, Deus abreviou tais dias. O que Jesus está nos dizendo é que antes do seu retorno haverá uma grande perseguição contra seu povo, uma grande tribulação. E que nesse período que vai da primeira vinda até a segunda vinda de Jesus, o mundo seria marcado por guerras, por rumores de guerras, nação se levantando contra nação, terremotos, tsunamis, pestes, pandemias. Mas todas essas manifestações são como as dores de parto de uma mulher grávida. Elas são como as contrações que apontam para o nascimento da criança. Então, são dores de partos e essa pandemia se enquadra nessa linguagem. É a mulher grávida dizendo: olha, o mundo está preparado para a gestação, para o nascimento da criança, e o nascimento da criança é o retorno de Jesus. Em segundo lugar, a Bíblia nos diz também que a igreja vai experimentar uma grande apostasia. Embora a gente veja assim, sinais de apostasia no mundo, não há uma apostasia geral. Por exemplo, a Europa é uma parte muito importante do mundo que foi cristã, de onde saíram missionários, iniciativas de plantio de igrejas, de evangelização, e hoje é uma região pós-cristã. Mas ainda nós temos bolsões, regiões fortes no cristianismo no mundo todo. Mas a Bíblia nos diz que antes da grande tribulação haverá também uma forte apostasia. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, Paulo nos diz que ninguém, de modo nenhum, engane vocês. Porque isto, que é o retorno de Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, que é o filho da perdição. E esse homem da iniquidade, ele se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, antes da grande tribulação, haverá o surgimento desse homem da iniquidade, e aí vem a grande tribulação, que pegará os cristãos numa severa perseguição. O que o texto bíblico dá a entender é que parece que haverá uma pessoa real, com uma governabilidade praticamente planetária, um governo planetário, um governo único, e esse homem com poderes odiará o cristianismo e aplicará uma severa perseguição, resultando no martírio, na morte de muitos cristãos, de milhares, centenas de milhares, talvez de milhões, e muita gente apostatará da fé. Esse será o período da grande tribulação. E o surgimento do anticristo é que vai inaugurar essa grande tribulação. Jesus disse que quando o homem da iniquidade surgir, ele vai dar início a um período que nunca houve igual no mundo e é muito diferente das tragédias, das guerras mundiais, como também das pestes e das pandemias e das doenças que nós já tivemos ao longo da história do planeta. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo nos diz no verso 1 em diante: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, que é o retorno de Jesus,
Não há necessidade de que eu lhes escrevas, porque vocês já sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo algum escaparão. Então o que Paulo está nos dizendo é que, embora haja uma severa perseguição contra a igreja, contra os cristãos, marcada por uma grande apostasia planetária, haverá também uma grande paz no mundo todo. Um movimento de prosperidade, um governo que trará harmonia, e as pessoas continuarão vivendo em paz, se casando, dando seus filhos em casamento. O próprio apóstolo Pedro, em sua segunda carta, disse que o retorno de Jesus será precedido como se fosse semelhante aos dias de Noé. Os homens estarão vivendo em paz, casando-se, casando seus filhos, dando-se em casamento, e então cairá as águas do dilúvio, Jesus Cristo retornará. Será uma grande tribulação para o povo de Deus, porém para o mundo será um período de extrema paz e prosperidade. Sendo assim, o coronavírus, o Covid-19, assim como outras tragédias, guerras, outras pandemias, como nós já tivemos pandemias que dizimaram 1/3 da população planetária, faz parte daquilo que a Bíblia chama de dores de parto, proferido por Jesus. E não é o início daquilo que a gente chama de a grande tribulação. Mas essa pandemia que tem dizimado milhões de vidas em todo o mundo, já é Deus dizendo, olha, tem uma mulher grávida, as contrações estão se intensificando, eu existo, realizarei juízo sobre o mundo, arrependam-se, o meu retorno está cada vez mais próximo.